Oi gente, hoje eu vou te dar 5 dicas para atuar para a câmera e para se sentir mais confortável com a câmera perto de você num set de filmagem. A primeira dica que eu tenho para te dar é entender um pouco sobre enquadramentos em planos. Os enquadramentos são aquilo o que a câmera está de fato vendo. Por exemplo, o que está enquadrado. Vamos dizer que você esteja vendo uma sala e aquela sala tem um vaso, mas você não veja aquele vaso na telinha da câmera. Então significa que aquele vaso está fora de quadro. Você, enquanto ator, tem que saber que se você estiver do lado daquele vaso, você não aparece na câmera. Mas se você estiver dentro de onde estão as outras coisas daquela sala que aparecem na câmera, você aparece. Então é muito importante saber quais os tipos de enquadramentos e planos que vão ser filmados naquele dia. Por exemplo, se uma pessoa vira para você e fala: eu vou começar no plano aberto e vou fechar em você. Significa que ela vai começar filmando várias coisas e que vai acabar fechando só em você. Em geral, a pessoa vai te dizer aonde ela vai fechar em você. Bom, vou fechar no seu olho. Então significa que no final só vai ter o seu olho aparecendo. Um plano aberto, médio e fechado. Bom, o plano aberto significa que está tudo em plano ou que tem muitas coisas em plano. O plano médio significa que a pessoa em geral está pegando da sua cintura para cima ou um pouco da sua coxa para cima. E um plano fechado significa que ela está mais ou menos aqui na altura do colo. Um plano muito fechado, ela pode estar fechada no seu olho ou fechada num detalhe. Os planos detalhes em geral são coisas pequenas. Por exemplo, eu vou filmar você pegando aquela chave. Eu vou filmar você olhando para alguma coisa. Isso são os planos detalhes. A segunda dica que eu tenho para dar, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, é bem interessante, mas tem muito material na internet, pesquisa planos e enquadramentos e você vai entender bem. A segunda dica que eu tenho para dar é sobre a vergonha em relação à câmera. Muita gente acha que porque se filma direto, eu faço teste direto, eu faço vídeo de apresentação direto, eu filmo muitas coisas pro Instagram, pro TikTok, etc. Eu não tenho vergonha da câmera, mas isso pode ser mentira. A verdade é que quando a gente está de fato vivenciando uma emoção, a gente tende a se esconder. E o fator se esconder, ele é natural. Por exemplo, eu vivenciava muito essa coisa, tipo, quando a gente chora, a gente tá triste ou a gente tá com medo, a gente se fecha. Isso é natural do ser humano. É importante você aprender a deixar que a câmera te observe nesses momentos. Aprender a vivenciar emoções e permitir que a câmera te veja. Isso não significa que você tem que chorar e mostrar que você está chorando, não é isso. É natural que a gente se esconda quando a gente chora, mas se esconda o suficiente para entender que a câmera também quer te ver. Outra coisa muito comum é que a gente tenha reações para o lado contrário ao que a câmera nos vê. E aí muitas vezes a gente perde a oportunidade de mostrar boas reações para a câmera e bons sentimentos que favorecem a nossa atuação. Então é importante que você aprenda a entender o lado daquela câmera que não te esconde. Não significa que você tem que se mostrar para a câmera, mas que você não possa se esconder para ela. Minha terceira dica é que o tempo da câmera não é o tempo da vida humana. A câmera ela tem um ralentado. Imagina que você se movimenta bem rápido, então você levanta muito rápido, você senta muito rápido, você age muito rápido. A câmera ela está sendo controlada por alguém, então ela tem um tempo para chegar na atuação. Então é necessário que a gente dilate um pouco o tempo da vida para encontrar o tempo da câmera. Isso foi muito interessante para mim na descoberta da dança para a câmera. É completamente diferente dançar num palco do que dançar para uma câmera. Porque a câmera ela tem um tempo maior para descer com você, para subir com você. Então eu aprendi a dilatar um pouco o tempo dos meus movimentos, para que eu vá junto com a câmera e que ela se movimente junto comigo. A mesma coisa acontece na atuação para o cinema. Se você levantar muito rápido, pronto, o câmera já perdeu o seu tempo de levantada, o seu tempo de descida. Então dá um tempo dilatado, isso não significa andar em câmera lenta, isso só significa dilatar um pouco esse tempo. A dica número 2 é deixar o texto o mais natural possível. É importante que você pense que aquele texto ele poderia ser falado por você mesmo. Então, como você diria aquilo para um amigo, para um irmão, para um primo, mesmo que seja muito difícil, porque às vezes alguns textos são bem complexos de você deixar bem naturais, né? Mas tente aproximar eles o máximo de você, tente trazer aquelas palavras como sendo suas, mesmo que você não possa alterá-las. Se você puder alterar um pouco as palavras, isso é importante ser perguntado antes, né? Seja para o diretor, para o roteirista, etc., talvez seja mais fácil de você se apropriar delas, mas caso você não possa, tenta se apropriar daquelas palavras que você não consegue ou que você não usa no seu dia a dia, né, que você não costuma usar.
diariamente. A dica número 1 é: não queira mostrar aquilo que você está sentindo. Parece básico, mas é bem complexo. Se eu quero mostrar que eu estou com medo, para a câmera aquilo vai soar o overacting que a gente fala. Se eu quero mostrar que eu estou sentindo raiva, aquilo já soa overacting. Eu apenas tenho que sentir, enquanto personagem, aquela raiva, aquele medo, aquela dor. Às vezes é bem difícil, para mim era bem difícil, porque eu sou uma pessoa muito intensa, então eu sinto e aí eu penso, será que tá imprimindo isso? Eu vou dizer, vou... E nesse momento que você quer imprimir, você já está querendo mostrar que você diz algo. Então você já cai um pouco no overacting. Pode ser sutil, mas para os olhos treinados as pessoas sempre vão entender e perceber. E a câmera ela é uma lente que amplia, né? Então tudo aquilo que eu quero dizer pouquinho já aparece muito. Por exemplo, os nossos olhos são uma potência muito grande para a câmera, que não é uma potência tão grande no teatro, né? Porque as pessoas estão mais distantes. Então no teatro eu tenho que colocar mais. Na câmera é sempre no sutil, é sempre... Se chegou até aqui, tem um plus. A gente tá com o nosso filme disponível só nessa sexta-feira, sábado e domingo desse mês, dessa semana. Tapuia, que não é um filme que ainda tá disponível no nosso YouTube, vai ficar disponível no grupo de membros e aqui para quem assistiu até o final. Dá uma conferida lá, sente o que você acha, vê se você acha que a gente trouxe essas ideias de atuação, essas dicas de atuação dentro do filme e conta pra gente. Um beijo, tchau, tchau!